Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Herói. E hoje nós vamos conversar com um cara incrível. Já foi engraxate, já foi vendedor de sorvetes e hoje é um cara que realiza muito. Além das suas atribuições como empreendedor, ele construiu esse centro dos idosos, que é maravilhoso e que a gente vai conhecer esse centro agora. Vamos lá então conversar com o Maurício Guellen? Bora! Maurício, obrigado por nos receber. Uma satisfação receber aqui, imagina. Maurício, como que começa a infância, o Mauricinho lá? Onde que você vive essa fase da sua vida? Sim, Maurício é uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Sarandi. Passamos muitas dificuldades. Eu sou o irmão do meio, nós somos em 3 irmãos. Não tenho mais meus pais, né, já são falecidos. Maurício passou muita dificuldade na sua infância, né? Eu fui garçom, eu fui vendedor de sorvete. Tudo isso durante a infância? Minha infância, até os 11 anos de idade. Para ajudar em casa ou para você se manter, para você ter as duas situações. Uma para poder ajudar em casa no primeiro momento e depois na reviravolta da vida dos meus pais, que saíram de uma pobreza muito grande e se transformou num empresário de sucesso. Então esse exemplo herdado dos meus pais me fez eu me tornar essa pessoa que sou. Mas é importante colocar para as pessoas que o Maurício não construiu nada sozinho e sim foi pelo legado de história. E as pessoas olhar para o Maurício e falar assim, poxa Maurício, mas você foi garçom? Fui. Você foi engraxate? Fui. Você foi vendedor de sorvete? Fui. Você foi entregador de marmitas na sua cidade? Fui. Até os 11 anos de idade. Aí, esses 11 anos de idade, o meu pai conseguiu trabalhar numa empresa e depois do qual ele comprou. E aí o Maurício, já em 3 anos, dos 11 aos 14, já mudou a sua vida. Melhorou muito a vida. Seu pai entra como funcionário, como empregado. Isso, e depois ele adquire esse bar, restaurante, e que depois torna num posto de gasolina, num restaurante, num hotel. Ele vai expandindo. E vai expandindo. E aí você já tem um exemplo de modelagem já desde criança, então. De empreendedorismo, perfeito, sabe? Perfeito. Isso já vem herdado dos pais. E aí o Maurício, por que o Maurício, aos 14 anos de idade, saiu da sua cidade para estudar fora? Né? Porque ele viu a oportunidade do estudo dar uma condição a ele melhor do que seus pais. Né? Porque meu pai e minha mãe só tinham o 2º ano primário, mas eles tinham essa vontade muito grande de trabalhar e de crescer. E isso eu herdei deles. Então por isso que a minha vida na infância, muito cedo, minha irmã e eu, que ela é mais velha há 3 anos, quando nós tínhamos necessidade até de alimento, os meus pais, na hora do almoço, pediam para que a gente fosse visitar os vizinhos, porque nós não tínhamos nem comida para nos alimentar. Então, isso fez a gente aprender muito, né? E dar valor a principalmente, acho que a lição da humildade, né? Sem dúvida. Você passou por isso. E a gente vivenciou isso, né? Isso está marcado dentro do empresário Maurício Guellen. E é importante que a gente não perca isso, né? Que a gente tenha essa humildade, que a gente saiba reconhecer todas essas dificuldades que tivemos para poder valorizar tudo aquilo que a gente tem hoje, né? E passar isso também para os nossos filhos, hoje para os nossos netos. Que é um legado que vai deixando. Exatamente. E daí o jovem Maurício ele resolve estudar e você quer estudar o quê? Sim, aí o Maurício jovem, vendo o exemplo de pessoas que já ficavam no hotel do seu Alzeno, meu pai, né? Que vinham de fora da cidade de Sarandi para poder trabalhar num curtume, e eles eram técnicos químicos formados na cidade de Novo Hamburgo. Eu vendo aquelas pessoas, eu me espelhei neles e falei, puxa, a hora que der a oportunidade, eu quero fazer esse curso para também me tornar um técnico químico e depois um químico industrial, e assim eu fui. Aí eu pedi aos meus pais se eles me davam condições de eu estudar fora. Minha avó morava numa cidade próxima à capital do estado do Rio Grande do Sul,
E aí eu fui morar com a minha avó, né, aos 14 anos de idade, fazer esse curso técnico. Era um curso técnico em período integral, onde eu fiquei 5 anos indo para a escola de carona, porque eu não tinha recurso para poder ir de ônibus ou de outro meio de transporte. Pegava carona no semáforo, fazia 30 quilômetros para ir e 30 quilômetros para voltar. Passava o dia inteiro na escola, me formando para poder ter a formação técnica em Química. Bom, aos 18 anos de idade eu já consigo um emprego, um estágio numa empresa que acabou me empregando, fiquei 10 anos nessa empresa, e essa empresa me deu a liberdade de eu trabalhar e estudar, fazer o meu curso de graduação em Química Industrial. Você trabalhava na área de Química? Já trabalhava nessa área de Química, numa empresa que produzia amido de mandioca, que é o meu segmento até hoje, 40 anos nesse mercado, e essa empresa produzia amido para perfuração de poços de petróleo. Então o Maurício, já com 18 anos de idade, já trabalhava nesse laboratório, já fazia esse desenvolvimento de produtos à base de mandioca para a perfuração de petróleo. E aí eu fui fazendo a minha graduação, trabalhando e estudando. No período de faculdade que eu tinha aula de manhã, eu trabalhava à tarde e à noite. Quando eu tinha aula à noite, eu trabalhava de tarde e de manhã. Quer dizer, sempre buscando isso de uma forma que eu pudesse integrar o trabalho e conciliar o trabalho e o estudo. E eu tive a felicidade também, nesse período de, já aos 20 anos de idade, conhecer minha esposa, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos. A minha esposa é Márcia. E nós estamos juntos então há 37 anos. Né? E ela me deu 2 filhos, o Pedro e a Tati, que são médicos, e agora já com 3 netinhos. Né? Para a questão de liderança, você vai administrar a empresa. É importante, pessoal, colocar aqui o mindset, essa mentalidade vencedora que você coloca. E que a mentalidade vencedora é essa de você olhar os problemas da vida e querer superar eles, e querer, né, ir em busca de conquistar as suas vitórias, né? Não ficar se lamentando pela vida. Infelizmente eu tenho essa vida e eu espero acontecer algum milagre para que eu saia dela, né? Acho que é importante pegar essa linha. Sem dúvida. E é acreditar que é possível você vencer os desafios. Perfeito, é isso aí. Porque a empresa que me deu a oportunidade de eu trabalhar num ramo de perfuração de petróleo, minha esposa me aceitar de que eu viajava a semana toda, a vida toda, em busca de melhores oportunidades para minha família, né? E eu sempre muito distante da minha casa, mas ela aceitando essa minha ausência, e isso me fez eu viajar por 68 países no mundo e ter essa visão de empreender, de acreditar. E aí o Maurício, participando muito de perfuração de petróleo em alto mar, ficava 15 dias em voltando para esse lado. Exatamente, né? Dessa vontade de vencer. Sim. E aí a empresa, você vê, tão jovem, me convida para administrar e criar uma nova empresa no Espírito Santo. Lá foi o Maurício, com 27 anos, administrar 300 pessoas lá no Espírito Santo, né? Numa empresa criada do ramo de mandioca, né? E aí eu fiquei lá 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, administrando esse pessoal. E lá, olha como é interessante a gente contar isso, falar isso para as pessoas. O Maurício teve um problema de assalto à mão armada na sua casa, rendido a minha filha na época, minha esposa e eu. E aí eu me desgostei de viver lá no Espírito Santo e falei para a empresa, eu não quero mais ficar aqui. Nesse momento você coloca em xeque tudo. Exatamente tudo, porque aí você tem que pensar, eu fui lá para ganhar tanto, mas o que isso me trouxe de retorno, né? Eu perdi tudo num assalto à mão armada, que os bandidos levaram tudo aquilo que eu tinha construído nesse período da minha vida. Então não são só bens materiais que te fazem ser o que você é. E isso me fez então voltar para o sul do Brasil e tive a felicidade de, há 29 anos atrás, chegar na cidade de Paranavaí. E aí aqui eu construo a minha história, construo tudo isso que eu consegui ao longo desses 40 anos trabalhando. Você volta na mesma empresa? Não, aqui eu venho para um desafio novo. Você abandonou tudo? Abandonei tudo e fui convidado por um grupo aqui de Paranavaí para trabalhar aqui. E é interessante isso também. Como eu tinha uma boa remuneração, a empresa do qual eu fui contratado em Paranavaí não conseguia pagar o meu salário integral. Que valeira aqui. É isso. Aí eu trabalhava 15 dias em Marechal Rondon,
e 15 dias aqui em Paranavaí, para dividir com as duas empresas o meu salário. E aí, lá em Marechal Rondon, meu filho, Pedro, segundo filho, nasceu. Então ele é paranaense, minha filha é catarinense, minha esposa e eu somos gaúchos. Que é a cidade que eu resido hoje atualmente, em Marechal Rondon, em Paranavaí. É mesmo? Nesse link. Então você está fazendo isso 29 anos depois do que eu fazia. Exatamente. E eu fazia isso 15 dias. E aí eu ficava 15 dias em Marechal, eu vinha, eu sabia até quantos quebra-molas tinham na estrada, que eu contei todas as vezes que eu fazia. E aí, porque eu ia, ficava aqui, morava num hotel aqui na cidade, em Paranavaí, e para poder ter essa condição de manter ao menos o salário que eu ganhava. E a sua família ficava lá? E a minha família ficava lá. Em Marechal. Só que ficou 6 meses lá. Aí o Pedro nasceu, 6 meses depois nós viemos para cá. Por que nós mudamos para Marechal? Porque Paranavaí tinha pouco prédio e a minha esposa tinha medo de morar em casa, porque nós já víamos assalto. Ficou traumatizado. Aí ficou traumatizado. Aí nós viemos para Paranavaí e ficamos morando 6 meses num hotel, até conseguirmos um apartamento, e lá nós mudamos para esse apartamento. Ficamos 7 anos e depois agora 22 anos no condomínio, onde a gente vive numa casa fechada e que é tranquilo para a esposa. Você reside hoje, até hoje? Até hoje, exatamente, nesse condomínio, e a gente está lá 22 anos. Então, 29 anos de história em Paranavaí e 22 anos morando no condomínio, né? E foi uma história assim construída, hoje você fazendo o inverso, né? Você indo ao Marechal e eu indo de lá para cá. Exatamente, né? Que coincidência. Eu não acredito em coincidência, mas que legal essa sincronicidade. Eu também não acredito em coincidência. Isso são desígnios, tá? Cada um acredita na forma que crê. Sim, né? Perfeito. Então, eu, por exemplo, tudo na minha vida, é claro que é com muito foco, com muita visão, com muita vontade de fazer acontecer. Nada é por acaso e nada cai do céu. Perfeito. Se não tiver essa vontade de vencer e de crescer, ela não vai acontecer. Tem gente que imagina que vai, de repente, eu estou muito mal lá, vem uma luz pela janela, fala, toca aquela musiquinha dos anjos e fala, pronto, vamos levantar que agora tudo vai se resolver na sua vida, e não é assim. Não né? é assim. A gente tem uma energia vital já para isso, né? Para que a gente vença os próprios desafios, sem dúvida, mas isso não depende do além. Perfeito. Ele tem que ser... A energia vem de outras fontes, mas nós que temos que utilizar ela. Exatamente. Porque nós temos 2 caminhos. Ou o caminho do bem, perfeito, ou o caminho que não seja do bem. Mas o do bem é mais difícil. É muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Mas ele é muito mais prazeroso. Perfeito. Né? Porque o prazer é eterno. Exato. O caminho que não seja do bem, ele é um prazer momentâneo. E ele não eterniza. Perfeito. Então a gente tem essa visão. É um investimento a longo prazo, né? Exatamente. Eu acho que um empreendedor, ele tem que ter e tem essa visão de longo prazo, de investir no início, quando precisa, retrair um pouco, ir um pouco além, né? Eu acho que cria essa... E assim, nunca deixar de acreditar de que é possível. Perfeito. Sabe Você isso? sempre teve essa visão de que tudo sim, é possível? Sim. E E outra, é uma coisa que nada me pega que não seja positivo. Eu não consigo receber cargas negativas, eu não absorvo. Se blindou para isso? Exatamente, eu me preparei para tal. É isso que eu ia falar, sempre foi assim? Sempre, não, eu me preparei para tal. Porque quanto mais você pensa positivamente, mais as coisas acontecem. E de melhor forma. Agora, quando você é atraído por coisas negativas, aquilo vai te abatendo e vai te deixando energizado negativamente. Perfeito. E vai te mostrando que a vida tem só coisas ruins. Exatamente. Seu cérebro só vai focar. Eu costumo dizer isso, que o nosso cérebro ele foca em pequenas coisas, tem muita informação no ambiente e a gente consegue captar apenas algumas. E o que a gente programar dentro de nós para que ele capte, vai ser isso que ele vai captar. Se eu só tenho coisas ruins, negativas dentro de mim, eu só vou enxergar o mundo de forma negativa. Exatamente. Né? E a pessoa se acomodar. Né? Porque precisaria, Maurício, na sua vida, aos 57 anos de idade, fazer o que fez para cuidar de 800 idosos, agora fazer um novo investimento, gerando mais 80 empregos, poderia estar muito bem sossegado. Não, isso é do empreendedor, é da pessoa que acredita que é possível investir, de que vale a pena investir, de que vale a pena gerar renda, riqueza, quer dizer, agora tem que ter vontade. Tem que ter vontade, é isso que eu falo. Porque é extremamente cansativo, é extremamente preocupante, mas você tendo vontade de fazer, tudo as coisas acontecem. E só fazendo um adendo aqui, eu não sei qual que é a sua religião, a sua crença, tão pouco importa, mas
é importante essa visão que você deu agora, porque eu falo muito sobre a lei da atração, eu falo muito sobre a lei da vibração, sobre o Hélio Couto, e eu vejo aqui, na minha concepção, na minha forma de ver, a materialização disso, que é como você vibrar positivamente, como você pensar positivamente, você atrai, você cria um campo gravitacional para você, que você atrai, as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo aquilo que Carl Jung chamava de sincronicidade, que foi o que a gente falou agora, que não é coincidência, não, né? É tudo sincronicidade, é tudo que você acaba atraindo. Você atrai. Né? Você cria isso. Exatamente. E a atração é sua, independente da religião. Perfeito. Eu acredito que, e sei respeitar, inclusive, as pessoas ateias. Perfeito. Bom, eu acho que é uma visão delas, e nós não, quem somos nós para poder... interferir diretamente na vida, não, exatamente. O caminho, ela está buscando o próprio caminho, né? E ela sabe, e se ela está sendo feliz daquele jeito e atraindo coisas boas daquela forma, quem somos nós, né? Agora, eu digo assim, eu sou cristão, tá? E eu entendo que eu tenho um ser superior que me orienta, mas de nada adianta se eu não... Não colocar em prática, né? Exatamente, isso nada vai servir, né? Então, esse desafio que a gente tem que colocar para as pessoas, vale a pena acreditar que é possível. Sabe, se ela acreditar naquele sonho e que ela sonhar muitas vezes junto com alguém e que fizer isso acontecer, ela pode ter certeza de que ela vai ser uma pessoa de sucesso. Independente de ganho financeiro. Não, né? independente. Não é isso, e outra, né? e não é o valor material. Perfeito. Porque o valor material ele é muito intrínseco, ele é muito... ele se dissolve, né? Se dissolve, exatamente. Facilmente. Agora, aquilo que você constrói na vida real de legado que você deixa, exatamente, é isso. E daí o Maurício, ele fica nessa ponte entre Marechal, voltando na sua história, e Paranavaí, e daí você consegue fixar-se em Paranavaí com a empresa que você está até hoje, né? Exatamente. Aí eu fico quase 5 anos nessa empresa, né, que hoje é uma multinacional, e aí nesse período eu tive a felicidade de desenvolver e criar um produto novo, que eu hoje sou reconhecido internacionalmente por ter desenvolvido um amido especial para pão de queijo, feito totalmente a frio, que até então, o Maurício ter descoberto isso pela minha formação química, era feito a quente. Quando o Maurício descobre esse processo, obviamente que ele fica com esse conhecimento e ele encontra um grupo empresarial da nossa cidade que acredita no projeto, que investe nesse projeto e que o Maurício está até hoje, 25 anos depois, nessa empresa fazendo isso acontecer. E isso, então, é também, mais uma vez, a prova de você acreditar e trabalhar para que você seja diferente daquilo que tem no mercado. Essa empresa é internacional? A nossa hoje é nacional. 100% nacional. Essa que você... Trabalhei por 5 anos, hoje ela se tornou uma empresa internacional. Tá? Ela foi comprada por um grupo internacional e que hoje ela está aqui no distrito de Graciosa, né, próximo de Paranavaí. Mas ela virou uma empresa internacional. Né? E é nela que você desenvolve esse... Não, nela eu desenvolvi e trouxe para a empresa que eu estou hoje. Exatamente, 25 anos depois. E daí nós criamos esse produto na empresa que eu estou. Exatamente. E que a gente colocou no mercado. E hoje nós detemos 25% do mercado nacional, né, com esse produto que é o líder de mercado. Você lembra o ano que aconteceu isso? Isso foi em 94. 94? Exatamente. E olha que interessante, em 2014 eu trabalhei em Tamboara. E eu era professor lá e levei os alunos para conhecer o trabalho Pódio. E lá a gente teve contato com esse pão de queijo aí, que você veio desenvolver e hoje eu tô... E é importante as pessoas saberem porque isso também foi conhecimento, mas um insight de olhar para algo novo. Enxergar a oportunidade onde não tinha nada. Exatamente, não tinha, sabe? É uma coisa assim que vale a pena a gente acreditar de que é possível fazer. E quando nós fizemos esse desenvolvimento na Pódio, nós nos tornamos essa empresa líder de mercado no mercado nacional, exportando para diversos países, por conta de ser um produto inovador. E como é essa sua relação com os seus colaboradores? Essa é uma parte importante que eu quero dividir, que faz parte. Nós não temos hierarquia dentro da nossa empresa. Os diretores são pessoas iguais que nem no seu cartão de visita consta dizendo que nós somos diretores. Assim como é o nosso
carregador, o nosso descarregador, o nosso faxineiro, o nosso contador. Não existe hierarquia dentro da nossa empresa. Nós temos uma relação muito familiar e muito próximo dos nossos colaboradores. Então, esses colaboradores se sentem valorizados em todas as funções que eles fazem, porque não existe distinção. E valorizar o ser humano que está ali. Sabe, é isso que faz uma gestão diferenciada. É importante a gente ressaltar isso, porque o funcionário que entra hoje na nossa empresa como faxineiro, ele sabe que ele pode chegar a ser um administrador. É só ele se capacitar para tal. Porque ele não está faxineiro porque ele quis, é porque às vezes não deram oportunidade a ele. As barreiras não são impostas por você, vai depender dele. Exatamente. Ele vai e faz uma faculdade. Perfeito. E ele vai e faz uma graduação. Ele vai se capacitando. A empresa olhando nele, a vontade de crescer, obviamente que nós oportunizamos. E nós, na nossa empresa, temos exemplos muito claros. Nosso servente de pedreiro da obra da nossa empresa, 28 anos atrás, hoje ele é o nosso financeiro da empresa. Todos os recursos financeiros passam na mão dele. Uma pessoa que 20 anos atrás era o faxineiro, varria a rua da nossa fábrica, hoje ele é o segundo administrador da nossa empresa. Quer dizer, as pessoas que entraram como carregador de sacos hoje são encarregados de turno. O cara que era operador de máquinas hoje é o gerente industrial. Sabe? Então, essa é a forma da empresa valorizar as pessoas que fazem parte do quadro. Maurício, você acha que isso é olhar para a energia, para o vigor, para a vontade, a própria vontade de vida da pessoa, muito mais do que olhar para o trabalho, só para ela, assim, de maneira... Sem dúvida. Da desenvoltura, vamos dizer assim. Essa sinergia, essa somatória de esforços positivos é que fazem com que isso aconteça. Sabe, porque esse é o olhar novo de uma gestão. Porque você tem que entender de que você está ao lado de um ser humano. E que um ser humano que muitas vezes precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma atenção. É emocional, além exatamente. E com o emocional dele fluindo positivamente, ele vai dar resultados surpreendentes. Para ele, primeiro, e para a empresa de uma forma geral. Então, quer dizer, essa sinergia, essa visão positivista sempre que nós temos do nosso negócio, nós fizemos um diferencial muito grande na vida dele, da família dele. Integrar a família dele ao nosso negócio é muito importante. Valorizar os seus funcionários, os seus filhos, porque o funcionário, ele passa a maior parte do seu dia dentro da nossa empresa. Sim. E se ele tiver a preocupação de que a casa dele não está bem atendida, ele não vai estar bem no ambiente de trabalho. Então nós temos que valorizar os filhos, a esposa ou o marido, né, porque nós temos os dois sexos trabalhando na empresa, para que eles também sejam olhados. Porque senão nós só cuidamos daquele ser humano que está com a gente e esquecemos da família dele. Exatamente. Né? E isso é responsabilidade social. Isso é uma visão nova de administrar uma empresa. Por quê? Porque é você olhar um todo. Como a gente faz com as nossas duas cidades, Paranavaí e Tamboara. Nós não esquecemos dessas duas cidades fazendo muito responsabilidade social com isso. Atendendo asilos, creches, escolas, participando da vida social das diversas entidades, porque a empresa tem que se mostrar solidária sempre. Não é só em casos extremos. Ela tem que estar próximo das pessoas sempre. E isso faz a diferença. Porque senão você vai ter uma empresa ilhada, isolada e que olha só para si e não vê que em torno tem muita coisa acontecendo e que precisa ser olhada com os olhos de... E já que você começou aí, é para onde a gente parte agora, que depois que o Maurício, vamos dizer, se realiza enquanto empreendedor, enquanto gestor, ele resolve dar um passo muito importante, que é a questão de abrir o centro dos idosos. Maurício, agora, eu não conhecia o Instituto. Ao entrar no Instituto Maurício Gellin, a gente percebe que ele tem toda uma estrutura de uma casa mesmo, como se fosse uma casa de seus pais ou de uma pessoa, na forma de ser estruturado, na forma da sua decoração e tudo. E de onde vem a ideia de criar o Instituto? Como que vem isso para você? Você perde seus pais e daí de onde vem essa motivação? É bem importante isso, a gente tem que voltar um pouquinho para mostrar essa história. Maurício, em 2013, foi fazer o caminho de Santiago de Compostela.
E lá, peregrinando por 30 dias, 819 quilômetros, eu falo sempre que eu recebi uma luz divina, uma luz de que cada um entenda da forma que queira, mas que veio refletida a mim de pensar em fazer algo para as pessoas idosas. Eu que sempre trabalhei muito, cuidei muito de criança, de jovem, adolescente. Aí ao retornar desse caminho de Compostela, eu pensei, eu que quando saí daqui para ir para lá, pensei em ter uma fundação do Maurício, né? Aí já voltei de lá e fui procurar uma banca de advogados especializado no terceiro setor que me orientou a fazer o instituto. Mas nessa luz divina veio a informação, olha, faça alguma coisa para os idosos. E aí olha como é bacana isso. Tem 2 países, eu fui pesquisar um pouco, tem 2 países no mundo que tem política pública muito avançada para idosos. Um é a Noruega e o outro é o Japão. Eu fui nesses 2 países, conhecer, buscar essa informação, vivenciá-las e ver se aquilo que eu queria era verdadeiramente isso, mas fui para o Japão também. E lá eu me identifiquei verdadeiramente com com isso que aqui está, que é um centro de convivência para que os idosos sintam-se em casa verdadeiramente e tenham nesse ambiente de convivência um espaço para eles poder conviverem uns com os outros. Por quê? Porque lá no Japão é exatamente isso que está aqui. Isso é muito claro e quase todas as cidades é comum. Né? E lá também é dessa forma, onde o idoso entra e sai a hora que ele quiser. Como se fosse a casa dele que é. Exatamente. E o mais importante de tudo isso é que nessa visão que eu tive de ver a primeira vez que eu fui para o Japão, eu levei 2 anos depois 2 pessoas comigo para que elas também olhassem com os olhos de um sonhador se aquele sonho que ele tinha poderia se tornar realidade implementando ele no Brasil, na minha cidade de Paranavaí. Essas pessoas foram comigo, viram que o meu sonho era verdadeiro e que poderia se tornar realidade. Aí eu chego no Brasil, procuro um espaço, encontro essa chácara e que com 27.600 metros quadrados e reúno um grupo de arquitetos e de engenheiros, passo a minha ideia de como eu queria que acontecesse e hoje eu posso ver essa obra edificada com 1.800 metros quadrados, atendendo 800 idosos e vou ampliar a partir de janeiro de 2019 para receber 1.200 idosos aqui no Centro de Convivência do Idoso do Instituto Maurício Guelli. Então, quer dizer, poderia ter feito escola para criança, poderia ter feito qualquer outra coisa. Não, mas essa luz, associada a muitas boas lembranças dos meus pais, né, que eles me acompanharam nesses 30 dias peregrinando lá entre a França e a Espanha, né? E isso tudo então me fez para que eu pudesse ter essa luz divina, que eu sempre falo, de poder construir esse centro de convivência do idoso aqui na cidade de Paranavaí. E que mais me realiza é saber de que nós estamos sendo exemplo e que esse exemplo pode ser agora olhado pelo poder público, que muito pouco olhou de que esse país está envelhecendo e de que esse país precisa ter um olhar para essas pessoas que estão aí se divertindo. Está bem animado até para exatamente. Não, mas o prazer da vida é isso. Você imagina se essas pessoas não estivessem aqui? Elas estariam nas suas casas fazendo o quê? Você dá outro sentido de levantar da cama para ir para algum lugar, para ter um novo sentido na vida mesmo, né? Hoje eu levanto da cama para vir e me divertir, fazer minhas atividades, exatamente. Né? Você dá condições para... E ter qualidade de vida, perfeito, sabe? É isso que você está ouvindo aqui, que você está vendo aqui. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Eu poderia fazer o quê com esses recursos financeiros que eu aqui investi? Muita coisa, mas que não me daria o prazer de estar tendo a alegria desses idosos. Esse é o maior pagamento. Exatamente. Esse é o maior retorno financeiro de tudo aquilo que eu investi e de tudo aquilo que eu aporto mensalmente para poder manter essa estrutura aqui. Você mantém 100% com recursos próprios. Oriundos do meu trabalho e oriundos da minha família, que abriu mão de que hoje eu não tenho mais nenhum bem material no meu nome. Hoje todos os meus bens materiais construídos ao longo da minha vida são do Instituto Maurício Guelli. Estão
Então, voltados para o Instituto. Todos. Minha esposa, se eu falecer hoje, ela não vai ter nada de bens materiais para ela continuar a vida Vai deixar dela. o Instituto para ela administrar. Exato, para ela administrar isso. Perfeito. Meus filhos também nada terão, abriram mão para que tudo fosse carreado para o Instituto. Então, quer dizer, isso é o desapego. O desapego do dinheiro, o desapego do recurso financeiro. Ele é bom, é importante, eu preciso dele para dar essa qualidade de vida, sim. Mas ele não é maior do que a satisfação de poder gerar emprego, gerar renda e dar qualidade de vida às pessoas. E qual que é a importância das pessoas para você? Eu digo sempre, nesse mundo nós não somos nada sozinhos. Se nós não tivermos as pessoas e acreditar de que essas pessoas que estão em seu entorno possam, junto de você, somar forças para você, junto, conseguir o seu objetivo, você não vai a lugar nenhum. Seja na família, quando você fala isso, você fala da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos e de todos os seus irmãos e todos aqueles que convivem com você. Quando você fala da empresa, você fala de todas as pessoas envolvidas na sua empresa. Quando você fala das suas amizades, que devam ser verdadeiramente amizades verdadeiras, e aquele ditado que você fala que você não tem 5 amigos nas mãos. Nas mãos. Dá para contar Dá para contar nos dedos, exatamente. Ele é verdadeira. Eu consigo ver isso também. Mas você se faz necessário. Você sabe lidar com isso. Exatamente, você lidar com isso. No centro de convivência, nas suas entidades, no seu município, tudo é feito com pessoas. E você tem que acreditar de que as pessoas estejam com você para somar, não para dividir. E aí você consegue ver nessas pessoas a importância de cada uma na sua função. Trazer elas para perto de você. Exatamente. E fazer com que elas também saibam entender dos seus objetivos, daquilo que você quer mostrar, daquilo que você quer exemplificar, daquilo que você quer com que elas tenham na sua vida, para que elas possam também ser uma fonte irradiadora dessa corrente positiva. Aí, sabe? Né? Exatamente, porque de nada adianta você ter o conhecimento e não passar para as pessoas. Perfeito. De você ter essa visão humanitária, se as pessoas não aceitarem, de que elas também devam fazer isso. Eu, por exemplo, eu viajo o mundo todo e consigo acompanhar no meu celular todas as imagens daqui do meu instituto. Você não se desconecta daqui. Mas por que não? Não que eu não confie nas pessoas que estão aqui, os 22 funcionários, mas eu quero saber, onde eu estiver, se aqueles que aqui estão, e assim na minha empresa, e assim na minha família, estão bem, no sentido de bem atendidos, bem cuidados, sabe? Então, é isso. A importância das pessoas, para o Maurício, ela é ímpar, sabe? Eu só vivo e eu só consigo fazer tudo que eu faço porque eu tenho pessoas. E pessoas do bem. E pessoas que convergem com o Maurício para o mesmo objetivo. E Maurício, você já falou que você é um cara espiritualizado, que você foi e recebeu dessa conexão, esse insight, essa intuição, essa ideia de construir, né, o centro. Como você enxerga a espiritualidade? A importância da espiritualidade? Olha, é uma coisa mágica, é uma coisa única e que você vai conseguindo ao longo da sua vida e ao longo da sua vivência e por conta de você vivenciar esse mundo espiritualizado. Eu digo sempre que, independente da sua religião, do seu credo, é você se conectar com esse mundo melhor. E isso te dá uma energia espiritual muito grande, porque você consegue estar conectado desse ser superior muito mais facilmente. É difícil de, em palavras, colocar isso, porque as pessoas muitas vezes podem não acreditar e não entender de que isso você consegue ao longo da sua vida. Mas eu, Maurício, que passei por tudo isso que eu passei, eu sei que eu estou nesse período na minha vida, né? Por conta de entender a importância dessa espiritualidade. Quando eu brinco com as pessoas, que tem dias que eu flutuo, tem dias que eu ando de forma flutuante. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele coloca esse comentário em fluxo. Exato. Quando você entra em fluxo, você meio que levita, Exatamente. você meio que faz as coisas por uma energia externa. Né? Exatamente. E é bem isso. Só que quem conhece, quem acredita, sabe.
Quem não está nessa posição, ele não tem ideia de que isso é possível. E eu sempre recordo de um período que eu, fazendo o caminho de Compostela, já passado o cansaço físico, mental, eu sempre exemplifico isso, que é a altura dos 3 dedos da gente. O sofrimento físico num caminho de Compostela é o menor, aí depois o mental, que ele é o segundo, e o mais gratificante de todo é o espiritual. Quando que você chega no atrás desses outros dois, você... Nossa, você não anda, você flutua. E eu cheguei num estágio da minha vida que é isso mesmo. Eu não tenho mais cansaço físico, eu não tenho mais cansaço mental. Eu tenho prazer espiritual de fazer tudo aquilo que eu faço com essa vontade de sempre fazer o bem, não me importando a quem. Sabe? Então isso me gratifica, isso é prazeroso para a minha vida. Eu andei 2 dias que eu não lembro nem por onde eu passei e não lembro nem de que forma eu cheguei. Que eu me via... levitando, dormindo, no outro mundo. E isso acontece muitas vezes na minha vida diária, sabe? De tão prazeroso que é você chegar nesse ápice. E isso faz, assim, a gente ser uma pessoa diferente, mas não é para os outros, é para você mesmo. Então é importante também que as pessoas que chegam nesse grau de espiritualidade saibam que eles não estão fazendo para os outros, estão fazendo para si. E o prazer da vida é quando você entende de que é possível sempre e mais fazer o bem para as pessoas. Eu costumo dizer que a espiritualidade é uma coisa sinestésica, você tem que sentir ela. Se você não sente, você vai dizer que é mentira, que exatamente. Você não vai acreditar. Por isso que aqui é difícil da gente falar, né? Isso. Porque as pessoas podem falar assim, poxa, sentido, né? Exatamente, tem que ser sentido. E isso se consegue muito facilmente, com quanto que você vivencia tudo isso. E é importante colocar para você que nos bastidores, eu dei uma volta para conhecer o local aí antes de falar com você, e eu recebi de uma colaboradora, de uma funcionária, ela falou assim, aqui nós somos uma família. Ela espontaneamente me disse isso. Nós somos uma família aqui, entre os funcionários, entre as pessoas que frequentam, e eu consegui sentir nela a energia e ver o quanto isso é importante, essa integração, essa conexão, essa junção é importante para que as coisas fluam, né? Muito acima de qualquer salário, muito acima de qualquer remuneração financeira, a pessoa tem que ter prazer de fazer aquilo que ela faz, independente da sua função. E isso eu faço e mostro para os meus funcionários, para as pessoas próximas, que não adianta elas estarem aqui, na Pódio, na Fino, na Augustus, na CIAP, na Santa Casa, qualquer entidade que eu presido ou que eu passe por lá, se elas não tiverem prazer de fazer aquilo que elas fazem. Com quanto que elas tenham esse prazer, essa vontade, tudo flui. E aí ela se sente também energizada positivamente para fazer ainda mais por todas aquelas pessoas com que ela vai conviver, né? Então, é importante a gente passar isso, porque dinheiro faz bem, é necessário, sim, mas tem que ter muito mais do que isso, né? E isso só se consegue com essa visão nova. O dinheiro é só o meio, né? Exatamente. Para você atingir os seus objetivos, atingir as coisas. Para a gente quase finalizar, o que você espera de expectativa, de perspectiva para o futuro? Olha, Maurício espera, sim. Eu, como eu sou muito futurista e como eu sou muito visionário, eu tenho a certeza de que nós, em termos de país, estamos no caminho certo. O país vai melhorar muito, o nosso estado vai crescer muito, a nossa cidade vai melhorar cada vez mais. A gente percebe e sente essa energia no ar, por conta das pessoas estarem acreditando de que tudo isso vai mudar, e sempre que os pensamentos convergem para o bem e para esse pensamento positivo, isso vai acontecendo naturalmente, e eu tenho uma visão de um futuro muito melhor, sabe? Eu acredito que a geração dos meus filhos já vai pegar uma geração melhor. Eu que vivi uma geração herdada dos meus pais, dos meus avós, né? Mesmo com toda essa evolução tecnológica, mesmo com essa, muitas vezes, separação das famílias, mas eu acredito num mundo melhor, porque, e entendo que é possível nós termos um mundo melhor, com quanto que a gente também passe isso para as pessoas,
porque é importante a gente energizá-las de coisas boas, né? Então os exemplos que a gente vai dando, eles vão acabar acontecendo. E essa visão assim, eu vejo com muito bons olhos. Eu não consigo ficar parado, eu estou aqui já imaginando muitos anos à frente, porque eu quero fazer ainda mais, né, para as pessoas. Você fala sobre a família, eu converso com a sua colaboradora, ela diz que isso aqui é uma família. Eu queria que você desse a sua visão da importância da família para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera ou para a vida em prosperidade. Família é a base de tudo. Eu tenho isso muito claro e muito convicto, porque herdei dos meus pais, né? E eles obviamente que herdaram dos seus pais, dos meus avós. E eu passo isso para os meus filhos e muito claramente já para os meus netos. Porque nesse mundo de hoje, com essa visão de que as famílias estão cada vez mais distantes, e eu entendo que para uma pessoa ter o sucesso que tem, ela tem que estar embasada na sua família. Então eu consigo ter isso muito claro, de que a minha companheira, a minha esposa, 37 anos comigo, que já passou tudo que passou, ela não possa agora, chegado a esse momento de satisfação financeira, ser deixada de... Exatamente. E é isso que acontece muitas vezes nas famílias. Mas as pessoas têm que valorizar tudo aquilo que ela passou junto comigo para poder chegar onde a gente chegou. Então, é esse exemplo de família que a gente tem que passar e mostrar para as pessoas que vale a pena ter essa família embasada, né, nos verdadeiros valores e que é a concepção de uma família. Porque a juventude de hoje, ela está muito mais preocupada com o eu e não com o nós, né? E não com o conjunto. Então isso, qualquer coisinha separa, acha que não dá certo, não entende. Intolerante. Exatamente, muito intolerante. Mas não gosto do verde, eu gosto do azul. Isso. Então isso para mim já não serve. Não dá certo. Não dá certo, porque perdeu o valor, né? E esse perder o valor é muito triste, porque o sentido maior da vida é a família, sabe? Quando você tem esse ambiente positivo, tudo acontece de bem para você. Né? Acaba sendo uma combinação de energias voltadas para o mesmo sentido. Né? Eu acho que quanto mais pessoas conseguem estarem juntas, vibrando na mesma energia, até para isso que acho que existe a religião, ir para a igreja, porque várias pessoas estão unidas no mesmo objetivo, vibrando a mesma vibração, né? Acho que isso fica bem claro da importância disso. A gente conhece um pouco da história depois de Cristo. Mas e antes de Cristo? Como que era isso? Como era isso? E a gente sabe que outras pessoas passaram também fazendo bem, ou até maior do que Cristo, que passou há 2000 anos por aqui e deixou o seu legado, né? E por que nós não sermos pessoas sem nome, sem identificação, mas fazendo esse bem? Não personalidades, não pessoas. Pessoas, exatamente. Perfeito. Então é isso que... Maurício, se você pudesse subir no palco da vida hoje, todas as pessoas do mundo voltadas para você e te dissessem, você tem 30 segundos para falar uma mensagem, para deixar algo para a humanidade, seja positivo ou seja negativo, o que você quiser colocar, o que você falaria? Eu diria que vale a pena viver de forma positiva. Se isso for colocado na vida da pessoa, ela pode ter certeza que não só ela, mas todas as pessoas que estão em volta dela terão uma vida melhor. Você é um exemplo disso? Eu sou um exemplo disso, sim, e com muita humildade, de dizer que estou a cada dia mais querendo ser ainda melhor para poder, o meu exemplo, ficar como legado para a prosperidade. Perfeito. Gostaria de agradecer o espaço que você abriu pra gente. Eu que agradeço. Gostaria de parabenizar a pessoa que você é, parabenizar tudo que você vem construindo e desejar que Deus ilumine cada vez mais o seu caminho e que você se energize dessa energia espiritual, que você possa construir e colocar em prática tudo isso que você tem dentro de você, que é muito fiel, que é muito bom, que é muito voltado para a humanidade. Continue servindo. Imagina, eu que agradeço. Prazer ter nos conhecido e a gente... juntos poder construir um mundo melhor, né? Espero conversar com você daqui a algum tempo e você ter expandido muito mais, ter colocado muito mais em prática as suas coisas. Obrigado. Valeu, um abraço. E aí, gostou do vídeo?
Então curte, compartilha nas suas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações e se você tem alguma história interessante, uma história legal ou conhece alguém que tem uma história que possa ser contada aqui no canal, entre no e-mail, no endereço que está aparecendo aí embaixo e envie e-mail para a gente que essa história vai ser contada aqui. Até o próximo e valeu!